A vacinação contra a Covid-19 é a principal esperança para conter a disseminação dessa doença. Mas muitas pessoas que tomaram a vacina se perguntam, e agora? Como é que fica a vida depois da imunização? É disso que a gente vai falar agora com a Melissa Medeiros, que é infectologista. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Por que é preciso tomar a vacina? Então, uma das medidas que a gente tem para controlar essa pandemia é uma doença completamente nova, né, que chegou agora e assustou esse mundo todo nesse 1 ano e meio, né? Uma das formas que a gente está vendo e que está funcionando já em outros países para a gente controlar essa pandemia é justamente a vacinação. A gente está vendo os casos, não só os casos reduzindo, mas também a gravidade da doença, a mortalidade, mortes, que é o que mais assustou a gente nesse momento, né? Sim, a gente foi às ruas para ver aí algumas dessas dúvidas com as pessoas. Roda aí. É possível ter Covid-19 após a segunda dose da vacina? Isso. É importante a gente saber que a vacina ela não protege 100%, nenhuma delas, né? Então, assim, a gente pode desenvolver realmente a doença, né? Então, você pode ter, mas com certeza vai ter sintomas bem mais leves. É o que a gente já está percebendo na prática e os dados estão mostrando isso. Vamos ver mais uma pergunta. É mito ou verdade que se eu tomei a vacina, eu estou imune contra o coronavírus? Então, ela tem a eficácia dela, né? A chance de te proteger. Então, se eu tomei a vacina, eu tenho, dependendo do tipo de vacina que eu tomei, um grau de proteção. Que vai de 50% até 95% mais ou menos. Mas isso não quer dizer que eu não possa me infectar. Mas e em relação às variantes que a gente tem tanto ouvido falar aí? Pode haver realmente uma redução da eficácia, mas o que a gente está percebendo é que mesmo essa Delta, que está agora realmente dominando essa pandemia atual, essa curva atual, né? A gente tem percebido que as vacinas têm funcionado sim. Vamos para uma próxima pergunta? Tem problema eu tomar a vacina mesmo eu estando com Covid-19? Então, não é aconselhável, né? Nem gripado, inclusive, é aconselhável. Isso, porque a gente não sabe as repercussões, né? Então, é importante que a gente esteja saudável para receber a vacina. Se você tem algum sintoma, as pessoas têm muito medo de perder o dia da vacina, mas é importante que você esteja saudável. Às vezes, ela pode até funcionar como barreira se você for um contactante, mas são coisas que a gente ainda está caminhando para pesquisar, né? Tá bom. Vamos ver a próxima? Eu posso transmitir o Covid-19 mesmo eu estando vacinado? Se você se infectar, sim. Sim, né? A gente sabe que a vacina, e por ter quadros mais leves, você vai ter uma viremia menor. Então, provavelmente a quantidade de vírus para você transmitir vai ser menor. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto agora com o Dr. Robério Leite. Roda aí. Oi, gente! A vacina contra a Covid-19 é um assunto super em alta e que a gente deve reforçar, viu? Por isso que eu tô aqui, olha, com o Dr. Robério, que é infectologista e vai esclarecer algumas dúvidas da gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cris. Como é que tá o cenário aí, a expectativa em relação às vacinas? É possível que chegue uma terceira onda do coronavírus? Então, essa é uma corrida que a ciência faz contra a natureza do vírus, né? Então, é um vírus que tende a ganhar cepas que se multiplicam, se transmitem com maior facilidade e nós temos que passar essa corrida à frente com as vacinas. É a nossa única solução para a gente tentar impedir uma terceira onda que, para as autoridades sanitárias do mundo todo, ela pode ocorrer, infelizmente. E aí a única saída é a vacinação em rebanho? A única saída é que a gente consiga que pelo menos em torno de 70% da população esteja vacinada para que a gente assim adquira uma chamada imunidade coletiva, em que o vírus encontre pessoas protegidas e não passe adiante. Doutor, é possível se falar, há uma perspectiva em voltar, né, a retomar a vida normal? Sim, é possível, essa expectativa. Alguns países estão alcançando já essa possibilidade, mas mesmo lá eles têm a vigilância permanente porque alguns casos voltam, essas variantes elas podem desafiar a capacidade das vacinas de nos protegerem. As pessoas vão afrouxando as medidas de uso de máscara, distanciamento, e isso pode facilitar um recrudescimento da doença. Doutor, até quando? Máscara, higienização das mãos, qual é a expectativa? É uma medida aí a curto, médio, longo prazo? Olha, é difícil dizer porque nós estamos com a vacinação aqui no Brasil especificamente muito lenta para a nossa necessidade de proteção. Então, assim, enquanto a gente não tiver realmente uma população pelo menos 70% vacinada, a gente vai ter que continuar com essas medidas. Então vamos reforçar aí, vale sempre, né, reforçar as medidas de prevenção. Uso de máscara. Higienização das mãos e distanciamento. Obrigada, doutor. Por nada, bom vacina trabalho. Sim, hein, gente?
Olha, agora eu tô aqui com a Raquel Nobre, que é farmacêutica. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre os testes de Covid, porque afinal de contas eles acabaram se tornando aí uma ferramenta contra a disseminação da Covid, né? Sim, exatamente. A importância de fazer a testagem não só para pessoas que estão com sintomas, mas também para pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas é de suma importância, devido a muitas pessoas estarem com a Covid-19, estarem infectadas e não apresentarem os sintomas. Sim. A gente vai ver agora alguns exemplos aí dos testes que a PagMenos realiza nas farmácias e aí vamos explicar um pouquinho cada um deles. Vamos começar com o antígeno nasal, que é o SWAB, né? Isso mesmo. O teste de SWAB nasal, ele busca a detecção do antígeno, que o antígeno está presente na infecção inicial naqueles primeiros dias de sintomas, certo? O teste ele é indicado a partir do 3º dia de sintomas, do 3º ao 7º dia de sintomas. O 3º dia é o dia mínimo que a gente consegue estar detectando a presença do antígeno nos testes rápidos na farmácia, certo? Existe anteriormente uma breve anamnese para detectar justamente qual é o teste indicado ali naquele determinado momento para você. Então vamos explicar. E o próximo, que é o antígeno oral agora, né, Raquel? Isso. O teste de antígeno oral, ele também busca a detecção de antígeno, certo? Também está indicado a partir do 3º ao 7º dia de sintomas, só que ele não é um SWAB nasal, ele é feito através da saliva, ou seja, não é um teste tão invasivo e também ele é voltado mais para crianças abaixo de 5 anos, por não ter esse desconforto nasal como o teste de SWAB. Vamos para o próximo? Covid e influenza A e B. Pronto, o teste de Covid mais influenza, ele também busca a detecção de antígeno e não só o antígeno do Covid. Ele busca também a detecção de antígeno da influenza, que é da gripe, né? Tanto a gripe A como a gripe B, influenza A e B, certo? E também está indicado do 3º ao 7º dia de sintomas. Tá bom, vamos pro próximo. PCR-LAMP. Bom, o teste de PCR-LAMP, ele está indicado a partir do 1º dia de sintomas, certo? Ele vai buscar a detecção do vírus através do RNA viral. É um teste bastante específico e bastante sensível, certo? E o resultado dele fica pronto entre 24 a 72 horas. O PCR, o famoso também PCR, né? Que a gente escuta bastante falar desse. O RT-PCR é o teste padrão ouro, certo? Ele também é o teste mais preciso que tem. Ele vai buscar através do RNA viral, certo? E a coleta é feita tanto na orofaringe quanto também na nasofaringe. São 2 tipos de coleta para se realizar o teste de RT-PCR. Tem que fazer as duas, né? Isso, faz as 2 coletas nasal e nasofaringe também, e orofaringe. Tá bom. Covid anticorpo. O teste de Covid anticorpo é o teste sorológico, né, que ele pode ser feito a partir do 8º dia de sintomas, que é o período que o organismo começa a produzir a soroconversão pelos anticorpos, e ele busca a detecção de 2 tipos de anticorpos, que é o anticorpo IgM e o anticorpo IgG. Que é aquele que mostra que você talvez já tenha tido, né? Isso, exatamente. Se a pessoa tiver tido a soroconversão pelo anticorpo, vai apresentar possivelmente o anticorpo IgG presente. E esse é aquele que é no dedo, né? Exatamente, é no dedo a coleta sanguínea. E o pós-vacinal? Pronto. O teste de Covid pós-vacina busca a detecção dos anticorpos neutralizantes, né? Do anticorpo Spike, que está presente tanto após uma infecção, após 14 dias, ele já pode apresentar no corpo da pessoa, como também após o término do esquema vacinal. Após terminar a 2ª dose da vacina contra o Covid, já pode estar presente no organismo, caso tenha a soroconversão. Sim. E aí, lembrando que esses exames, eles não necessariamente são feitos em todas as PagMenos, né? Em todos os estados. Então, é legal dar uma checada no site, né? Isso, exatamente. É só olhar no site qual a farmácia mais próxima e qual estado está atendendo todos esses testes. Isso aí. Muito obrigada, viu, Raquel? Eu que agradeço. E olha, só lembrando que esses serviços, eles podem ser agendados de forma online. Ou seja, é tudo muito simples e muito prático. Se você estiver interessado por algum teste relacionado ao Covid-19, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela durante a matéria, que a gente te passa aí todas as informações sobre ele. Mas agora, a gente vai saber tudo sobre um dos testes que a PagMenos oferece. Confere aí. Os estudos já indicam que ter Covid ou até mesmo estar imunizado com as 2 doses da vacina não garante que não é mais possível contrair o vírus.
O serviço Clínica e Farma da Pague Menos oferece o teste Covid pós-vacinal para detecção de anticorpos. Hoje eu vou conhecer a dona Selma, que está lá no consultório farmacêutico realizando o seu exame. Vamos ver de pertinho como é que funciona? Camila, e aí, qual foi o resultado do teste de Covid pós-vacinal da dona Selma? Bom, o resultado do teste da dona Selma foi negativo, infelizmente. Então isso quer dizer que ela não produziu o anticorpo, mas felizmente já está vacinada, certo? Então, de certa forma, ela já tem uma defesa, tá? Então, continuar tomando todos os cuidados, que é utilizar a máscara, tá sempre em posse do álcool gel, álcool spray, e continuar tomando todos os cuidados. E eu posso fazer um outro teste? Pode fazer um outro teste para saber se produziu esse anticorpo, tá? Eu recomendo uns 30 dias. Tem pessoas que vão produzir com o tempo, tem pessoas que não vão produzir, então realmente é bem incerto. Só dá para saber mesmo testando. Dona Selma, e aí, quais foram as impressões da senhora sobre o teste? Achei preciso, muito bom, porque deu uma verdade que eu precisava saber e que eu sei que eu estou no caminho da imunização. O primeiro passo foi dado. O que é que eu tenho que continuar fazendo? Tendo os mesmos cuidados, que é isso que todo mundo deve fazer. Usar máscara, lavar as mãos, ter todo cuidado, porque o vírus está circulando. Então, as pessoas têm que ter cuidado e não foi erradicado ainda. Como vocês têm no estúdio? Pois é, não ter anticorpos não necessariamente está ligado à imunidade, né? Principalmente depois que já tomou vacina, né? Exatamente, até porque ela tende a realmente diminuir quando a gente tem a doença, quando a gente vacina. É importante a gente lembrar que tem dois tipos de defesa. A gente tem a defesa humoral, que é aquela que produz os anticorpos, e a gente tem a celular, que fica lá guardadinha com a informação para mandar produzir mais anticorpo. Então você pode não estar com a quantidade alta de anticorpo naquele momento, mas se entrar em contato com a doença, aquelas células vão lá mandar o recado e mandar você produzir anticorpos que vão te defender daquela doença. Falando em vacina, é importante, mesmo eu tendo me vacinado contra a Covid, também tomar a vacina da gripe? Exatamente. É importante só lembrar que a gente dá sempre um intervalo de 14 dias, não só da influenza, mas de outras vacinas que você tiver que tomar naquele período, a gente está deixando esse intervalo para não gerar uma falsa sensação de efeito colateral ou a gente realmente mascarar algum efeito da vacina de Covid, que é realmente muito nova. Sim. Porque esse é o momento que a gente precisa mostrar o nosso lado de cidadão. Então, gente, vamos se vacinar, vamos tomar a segunda dose de vacina adequadamente, porque a gente vai proteger não só nós mesmos, não só a nossa família, mas as pessoas que a gente convive, para que a gente volte às nossas atividades normais. Sim, é a responsabilidade social, né? Sim.